Ao longe, em mar aberto, em um dia perfeitamente calmo, um ponto aparece no horizonte. Ele aumenta de tamanho à medida que se aproxima, e logo você pode ver que é um navio. Mas quando olha pela luneta, calafrios percorrem sua espinha. A embarcação está em perfeitas condições, assim como sua carga a bordo, mas está completamente sem ninguém a bordo, vagando indolentemente ao sabor das correntes. Foi isso que o capitão do Ellen Austin viu em 1881 e o que trouxe tantas tristezas para sua tripulação. Em dezembro do ano anterior, o Ellen Austin, um grande navio de 68 metros de comprimento, deixou o porto de Liverpool para fazer uma viagem até Nova York. Ele carregava um monte de gente na esperança de encontrar uma vida melhor no Novo Mundo. O capitão A.J. Griffin rumou para o sudoeste para fazer uma viagem mais curta, e nas primeiras semanas de 1881, eles estavam ao norte do Mar dos Sargassos, conhecido por sua falta de ventos e fortes correntes circulantes. A embarcação, que ficasse presa ali, poderia perder o controle e continuar à deriva em círculos até se arrastar para o centro. A partir daí, só por muita sorte escaparia das correntes, mas na maioria das vezes, permaneceria para sempre no deserto desolado do mar. Pior ainda, a área pertencia ao notório Triângulo das Bermudas, que já era conhecido por derrubar navios e fazê-los desaparecer sem deixar rastros. A tripulação estava nervosa, com medo dessa região tão perigosa, tão perto de um mar que poderia levá-los a uma imobilização. E, de forma ameaçadora, parte da calma do Mar dos Sargassos deve ter escapado porque o Ellen Austin perdeu sua velocidade um dia e ficou à deriva sem os ventos. Mas estava tudo bem. Havia muitas provisões e estavam dentro do prazo. O capitão Griffin estava andando ao redor pelo seu navio, dando ordens em uma voz cheia de autoridade e calma, e sua tripulação e os passageiros confiavam completamente nele. Mas então, o vigia gritou de cima que um navio estava à vista, e de fato, quando o capitão olhou para a direção em que o homem apontava, viu uma pequena escuna movendo-se lentamente em direção ao Ellen Austin. À medida que se aproximava, era possível notar que a forma como o estranho barco se movia não estava correta. O capitão franziu a testa e examinou-o pela luneta. A escuna estava intocada, mas assustadoramente silenciosa. Não havia uma única alma a bordo. Embarcações abandonadas não eram tão raras no Atlântico naquela época, mas também não eram raros os navios piratas. O capitão Griffin decidiu esperar cuidadosamente. Depois de 2 dias, a escuna continuava silenciosa, e o capitão finalmente achou que estava tudo bem para abordá-la. Ele pegou uma pequena equipe de marinheiros e subiu a bordo. De fato, não havia ninguém lá, mas a sorte parecia estar do lado deles. A preciosa carga de madeira de mogno ainda estava nos porões. O capitão voltou ao Ellen Austin, selecionou alguns homens e ordenou que levassem um navio menor para Nova York. O ânimo da tripulação aumentou com a perspectiva de riquezas, esperando por eles na chegada. Quando os ventos sopraram com força novamente, o Ellen Austin continuou sua viagem, acompanhado pela embarcação sem nome. Mas depois de alguns dias, as duas foram pegas por uma forte tempestade e se separaram. O vento, a chuva e as ondas as derrotaram por vários dias seguidos. Quando o tempo finalmente clareou, o capitão Griffin ordenou que encontrassem a desaparecida. Eles procuraram por mais de um dia, até que finalmente a encontraram à deriva, bem fora do curso. Griffin chamou seus homens a bordo do navio menor, mas ninguém respondeu. Um grupo de marinheiros foi investigar e voltou com os rostos brancos de medo. Toda a tripulação havia desaparecido na tempestade. O capitão não era do tipo que abandonaria um achado tão valioso e ordenou que outra equipe assumisse o controle da escuna. Relutantes, os marinheiros obedeceram e os 2 navios continuaram a viagem. Eles concordaram em ficar o mais próximo possível um do outro e tocar seus sinos em intervalos definidos à noite para que um soubesse que o outro estava bem. Várias noites correram bem, com os sinos tocando reconfortantemente a cada hora. Mas um dia, uma espessa manta de névoa caiu sobre o mar e bloqueou quase completamente a visão. Os navios continuaram o percurso mesmo assim e começaram a soar seus sinos mais seguidamente. Quando a noite chegou, a névoa ainda estava lá, mas os sinos eram o som da vida, até que pararam. O capitão Griffin tocou a campainha uma vez, depois 2, sem resposta. A tripulação acendeu uma fogueira e olhava atentamente para o mar, mas a névoa ainda não havia se dissipado e não dava para ver nada no abismo rodopiante além da borda da embarcação. Ninguém conseguiu dormir naquela noite e todos esperaram em silêncio até o amanhecer.
Os primeiros raios de sol fizeram a névoa se dispersar lentamente. E toda a tripulação foi para a beira do convés com o coração apertado. Ainda havia esperança, até que os últimos resquícios de névoa se dissiparam, revelando um oceano vasto, calmo e vazio. A escuna sem nome havia sumido, levando a segunda equipe de marinheiros do Ellen Austin. Este navegou o resto do caminho para Nova York em um grave silêncio. Assim que ele chegou ao porto, os passageiros ficaram muito felizes em deixá-lo e ninguém sequer virou a cabeça para se despedir. Essa foi a última viagem da embarcação como Ellen Austin. No mesmo ano, foi vendida para uma empresa de navegação alemã e renomeada de Meta. Ninguém jamais encontrou a escuna abandonada ou os marinheiros que sumiram com ela. E isso provavelmente seria o fim dessa história misteriosa e não resolvida, se ela tivesse pelo menos um pouco de verdade. Na realidade, nenhuma das coisas enigmáticas da narrativa realmente aconteceu. O Ellen Austin realmente deixou Liverpool e rumou para o sudoeste em direção a Nova York, e seu capitão era realmente A.J. Griffin, que levava imigrantes para o continente americano. Mas a partir daí, a história se desfez. Em primeiro lugar, a embarcação se dirigiu muito ao norte para passar tão perto do Mar dos Sargassos. Simplesmente não havia razão para fazer um desvio tão amplo. Mesmo que os ventos do oeste fossem fortes, ainda era mais rápido atacá-los de frente do que ir para o sul. Portanto, o Ellen Austin provavelmente não estava nem perto do Mar dos Sargassos e do Triângulo das Bermudas. Em segundo lugar, comprovou-se repetidamente que o Triângulo não é nada além de uma obra de ficção. Na verdade, ele ganhou popularidade em meados do século XX, enquanto ninguém sequer pensava em desenhar um triângulo na área das Bermudas. O mistério foi popularizado por escritores de ficção científica e se tornou um mito comum, enquanto nenhuma pesquisa séria provou que fosse mais perigoso do que outras partes do oceano. Portanto, a tripulação do Ellen Austin nem tinha conhecimento do Triângulo das Bermudas naquela época, muito menos medo dele. Em terceiro lugar, toda a história foi contada e recontada por revistas e personalidades amantes do mistério, com detalhes sempre mutáveis. Ela apareceu pela primeira vez em um jornal, em 1906, e já tinha a data errada. A matéria dizia que a viagem ocorreu em 1891, em vez de 1881. Mais tarde, ressurgiu em 1935 no rádio, com o nome incorreto do capitão. Era Baker, não Griffin. A data também estava errada, dizendo que a viagem aconteceu em agosto de 1881, quando o Ellen Austin já tinha o nome de Meta. A lenda cresceu com outros detalhes estranhos, como a rota do navio de Londres para a Terra Nova, que nunca ocorreu. Mas o desmascaramento final veio dos arquivos do Lloyd's de Londres, o mercado de seguros marítimos que mantém todos os registros das rotas de navios comerciais e de imigrantes. Esses documentos dizem que em fevereiro de 1881, o Ellen Austin completou sua viagem através do Atlântico para Nova York sem incidentes. O capitão A.J. Griffin saiu do navio com toda a sua tripulação, forte e vigorosa, e declarou não ter perdido ninguém durante a viagem. Ela durou mais de 2 meses, porque foi preciso enfrentar os fortes ventos de oeste, empurrando-o de volta para a Grã-Bretanha. A tripulação não relatou nenhum encontro estranho no caminho, e a jornada foi tão entediante quanto poderia ter sido. Até os passageiros deviam estar sorrindo quando pisaram finalmente em solo americano, sem saber da história falsa da qual estavam prestes a fazer parte.